Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro Profeta Isaías, no capítulo 36. A semana retrasada, nós falamos de um isolamento que houve, isto é, de um estado de sítio em Jerusalém. E no final, nós estudamos o livro de Lamentações de Jeremias, o povo acabou sendo levado para o cativeiro. Esse aqui é um outro estado de sítio, outro isolamento que houve em relação a Jerusalém, mas dessa vez foi um que não deu certo para os inimigos, porque algumas coisas aconteceram. Então nós hoje vamos falar sobre esse lockdown que não deu certo, que deu errado. Então é a história de um rei. Deixa eu explicar para os irmãos. Eu tenho usado bastante versículo bíblico, porque como a gente não tem tido escola bíblica dominical, e então é uma oportunidade da gente ter contato com diversos textos, ler a Bíblia juntos, extrair da Bíblia e aprender as histórias bíblicas, juntos. Então, a contextualização desse fato é o seguinte: o rei Senaqueribe, ele foi rei da Assíria. Qual que é a capital da Síria? A gente já estudou isso, A capital da Síria é Nínive, Capital da Assíria. Nínive, que era uma grande cidade, A gente ainda vai estudar o profeta Jonas quando ele foi para Nínive, mas hoje não é o caso. Nós vamos ver esse grande rei. E era um rei poderoso. E a cidade, ou melhor, o povo da Síria, os reis da Síria eram muito orgulhosos, arrogantes. E eles gostavam de anotar tudo. Então, os documentos encontrados pelos arqueólogos comprovam essa história. E tem lá um escrito dessa época que diz assim: e eu tranquei o rei Ezequias como um pássaro na gaiola. Eles não contam o resto que aconteceu, mas eles se orgulhavam de terem trancado a cidade de Jerusalém com os seus exércitos. E para nós entendermos um pouquinho mais, havia dois reinos, a gente já estudou sobre isso, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, que era Israel, eles já tinham sido levados cativos e tinha ficado lá na região. O reino do sul, que era Judá, E Senaqueribe era aquele rei que tinha um grande exército. Eles estavam conquistando tudo que havia na região. E quando olhavam para Judá, e em especial para Jerusalém, era uma coisica danada, Era assim. Tanto quanto os soldados chegaram lá na região e viram, eles pensaram: mas é contra isso que nós vamos lutar? É contra esse povinho fraco. Outra coisa sobre Senaqueribe e o exército de Senaqueribe é que eles eram cruéis. Quando eles conquistavam um povo, eles os transformavam em tributários, Ou você paga um imposto muito alto, muito pesado, eram praticamente escravizados, ou eram levados literalmente como escravos. Mas nas suas comemorações de vitória na guerra, eles jogavam piche, naqueles soldados e se divertiam colocando fogo, para ver eles gritando, e daí eles se divertiam com isso. Ou eles decepavam pedaços, assim, o braço ou a perna dos seus inimigos. E uma das coisas que eles mais gostavam de fazer era empalar. Eles enfiavam estacas nos soldados e deixavam lá no deserto, colocados no deserto, enfiados nessas estacas para morrerem com o sol e com os bichos que iam comendo os soldados vivos. Então era um povo extremamente cruel, a tal ponto que quando os exércitos de Senaqueribe chegavam em determinadas regiões, os povos tremiam, porque sabiam que além de ser derrotados, ainda haveria um sofrimento muito grande.
que seria imposto sobre eles, né? E era esse exército e era esse povo que estava chegando agora no pequeno reino de Judá. Quando o rei Ezequiel soube disso, a primeira coisa, ele estancou as fontes do lado de fora de Jerusalém, porque Jerusalém era irrigada, né, por essas fontes, e eles se trancaram dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade murada, e havia aquela expectativa da chegada daquele exército naquele lugar. Essa é uma história tão interessante que está escrita em 3 livros na Bíblia, essa história. Está escrito no livro do profeta Isaías, está escrito no livro dos Reis e está escrito no livro de Crônicas. A mesma história, algumas coisas, perspectivas e algumas informações diferentes. E nós vamos ver o que aconteceu e por quê. Eu estou dando, como é que fala quando a gente conta o fim da história? Spoiler, né? Por que que não deu certo para os inimigos, tá? Então vamos ler, o texto diz assim: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então o que aconteceu? Chegou o exército, cercou Jerusalém, e daí o rei, ele mandou 3 homens lá para negociar, para conversar, né? E vamos ver o que aconteceu. Motivos porque esse lockdown não deu certo para os inimigos. Primeiro motivo foi a arrogância contra o Deus de Israel. Irmãos, isso é ponto pacífico. Quando os inimigos chegam e estabelecem um desprezo e uma arrogância contra alguém que é servo de Deus, que ama a Deus, que tem um relacionamento com Deus, e o inimigo pega e foca justamente na sua fé, no seu Deus, para desprezá-lo. Olha só o que aconteceu. E Rabsaque, que era o emissário de Senaqueribe, lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em quem espera? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e o furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aqueles cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo lhe disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então, Rabsaque, ele disse assim: no que você está confiando? Se é no Egito, o Egito é uma cana
quebrado. Se você se apoiar no Egito, você só vai se machucar. Mas pior ainda, se você confia em Deus, você mesmo, rei, foi quem mandou tirar todos os altares e construiu apenas um altar ao seu Deus. E agora você quer que esse Deus de um só altar, ele te defenda? Esse foi o primeiro grande erro de Senaqueribe. Ele veio contra o povo de Deus, só que ele veio falando mal de Deus e que nesse Deus não se podia confiar. Sabe, quando você mexe com Deus, a palavra de Deus diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Deus é fogo consumidor. E esse rei Senaqueribe, ele disse, mesmo que você confie no exército do Egito, não vai te ajudar. Mas se é em Deus, a sua confiança é vã. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Pessoas desprezando a nossa confiança em Deus, o nosso amor a Deus, a nossa relação com Deus, o motivo de nós orarmos, o motivo de nós buscarmos ao Senhor. E as pessoas meneiam a cabeça e dizem, poxa, está confiando em Deus, deveria era se apoiar em outra coisa. Mas quando fazem isso, eles estão afrontando o Deus no qual nós confiamos e conhecemos. E esse foi o primeiro grande erro de Senaqueribe. Segundo, foi o desprezo para com o povo de Deus e a sua fé. Sabe, quando nós somos realmente povo de Deus e alguém nos despreza, é o equivalente a alguém afrontar a sua filha, Bia. Já pensou se alguém chegasse e fizesse alguma afronta à sua filha, a seu filho? Como que você se sentiria? Era o desejo de proteger. Quando alguém vai contra os meus filhos, eu quero protegê-los, eu quero ampará-los. Quando os meus filhos estão sendo injustiçados, eu quero fazer alguma coisa para ajudá-los. E aqui, quando há um desprezo pela igreja do Senhor, quando há um desprezo pela casa do Senhor, a pessoa que despreza está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Está mexendo com o Filho de Deus. E aquele exército que chegou nas cercanias de Jerusalém, continua a história dizendo assim, então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabzaqué. Rabzaqué é o emissário de Senaqueribe, né? Eles pediram isso, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Entendam isso, o povo de Deus estava sobre o muro, né? Os exércitos do lado de fora, os emissários do rei ali, e daí o emissário de Senaqueribe ali, eles estavam conversando. Daí aqueles 3 emissários do rei Ezequias, ele falou assim, converse conosco em siríaco, mas não em hebraico, porque o povo está ouvindo. Ele queria proteger o povo, né? Daquelas palavras que estavam sendo ditas contra o Deus de Israel. E daí Rabzaqué fez o quê? Rabzaqué, porém, disse, porventura mandou-me o meu senhor, ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados no muro, para que comam convosco o seu esterco, e bebam a sua urina. E diz, olha, vocês... Falou na língua deles, para que eles entendessem bem. Vocês estão aí resistindo a esse exército, e o final de vocês é comer esterco, comer fezes e beber urina, se vocês continuarem assim. Rabzaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias. Ezequias é o rei de Judá, né? Porque não vos poderá livrar,
nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, saí a mim, e cada um coma da sua vide e da sua figueira, cada um beba da sua água, da água da sua cisterna. Isto é, ele falou ao povo: olha, vocês vão acabar comendo fezes, comendo urina, porque vocês estão obedecendo ao rei, confiando que Deus, o Senhor, vos livrará. Mas se vocês saírem daí, se renderem, cada um vai ter a sua vinha, cada um vai ter a sua figueira, cada um vai ter a água da sua própria cisterna. E diz: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Olha a promessa do inimigo, né? Eu vou te dar terras, eu vou te dar propriedades. Enquanto a gente não vem buscar vocês, vocês vão estar aí livres nas suas vinhas, nas suas casas, passando bem. Depois a gente vai levar vocês para uma terra que manda leite e mel, uma terra prometida. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um na sua terra das mãos do rei da Síria. O argumento dele foi o seguinte, foi esse aqui, ó. Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Foram derrotados, né? Por Senaqueribe. Onde estão os deuses de Sevarvaim? Foram derrotados por Senaqueribe. Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? O argumento era: se todas as nações aqui em volta foram derrotadas com os seus deuses, por que vocês acreditam que vocês conseguirão vencer? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei dizendo: não lhes respondereis. Sabe, com o inimigo a gente não tem que negociar, com o inimigo a gente não tem que dialogar, né? Diante da tentação, né, que nem foi essa, né? Vou dar vinhas, vou dar campos, vou dar propriedades, vou dar água para vocês, então abram as portas e venham, se entreguem, se rendam. Mas o rei tinha dito assim, o rei Ezequias: não respondam nada. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, aqueles 3 emissários, vieram ao rei Ezequias com as vestes rasgadas. Se rasgava as vestes por indignação, por tristeza, por dor. E lhe fizeram saber as palavras de Rabzaqué. Chegaram ao rei e falaram: rei, é assim que está acontecendo. O povo ficou em silêncio, a proposta foi essa. Eles ridicularizaram o nosso Deus, eles falaram que todos os outros deuses e nações foram derrotados e que não seria o nosso que iria prevalecer. Então, nós temos aqui o terceiro motivo pelo qual aquele lockdown não deu certo para os inimigos. Eles afrontaram homens que dependiam de Deus e que sabiam do poder da oração. Sabe, uma coisa é você mexer com quem não tem relação com Deus. Mas quando você mexe, quando o inimigo mexe com alguém que conhece a Deus, com alguém que depende de Deus, com alguém que confia em Deus, com alguém que sabe orar, que sabe se humilhar diante de Deus, sabe reconhecer a grandiosidade de Deus, daí a coisa é diferente. Porque diz assim, ó: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e, o que ele fez? Entrou na casa do Senhor. Sabe, quando a gente está nesses apuros, nós estamos sendo afrontados,
nós estamos diante de situações que nos desafiam, nós estamos diante de inimigos que querem nos destruir. Olha aqui o exemplo de Ezequias, casa de Deus. Tem gente que não valoriza a casa de Deus, tem gente que não valoriza o culto ao Senhor, tem gente que não valoriza estar vivendo na presença de Deus. O rei, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi a casa de Deus, e ele entrou lá, e diz a palavra, então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha o rei, o que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor, e aqueles mesmos emissários que ele tinha mandado lá, para ver o que o exército inimigo tinha a dizer, ele pega e diz, agora vocês vão até o homem de Deus, até o profeta Isaías. Era um rei que sabia orar, que mandou chamar um homem de Deus que também sabia orar. E aí está a diferença, sabe? É interessante quando a gente está em apuro, são duas coisas que a gente faz, né? A gente quer ir na igreja e o que mais? Quer conversar com o pastor, né? E daí naquele momento, a gente pensa, eu vou pedir para nós juntos buscarmos a Deus, para ouvirmos a vontade de Deus e sabermos qual é o propósito de Deus. Eles foram até Isaías e disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo remanescente que ficou. E os servos de Ezequias foram ter com Isaías. Sabe, isso é muito importante. Eu tenho o costume de orar assim, sabe? Sabe quando alguém fala mal de mim, é muito comum falar mal de pastor, né? Quem que já falou mal de pastor? Não precisa levantar a mão, não. É muito comum. Mas quando alguém fala mal de mim, sabe o que eu faço? É interessante o jeito de orar. É mais ou menos assim. Eu digo assim, Senhor, o Senhor está ouvindo? O Senhor está ouvindo? Será que Ele está ouvindo? Hã? Senhor, o Senhor está ouvindo o que estão falando? Foi basicamente o que o rei disse. Ó, vai lá e diga para Isaías. O que Deus tem a dizer sobre isso? Ele está ouvindo essas palavras que falaram contra ele. E olha, isso é uma coisa interessante. É quando você coloca Deus na história. Porque às vezes você mesmo quer resolver, né, na força do homem. Mas daí você pega e diz, chega assim, Senhor, o Senhor está vendo o que estão fazendo contra nós? Nós. Quem que é nós? Eu mais o Senhor. Entende? Isto é, a batalha já não é sua. E de repente você tem alguém que tem capacidade de vencer aquela batalha. E eles afrontaram, então, por isso não deu certo, eles afrontaram homens que criam na palavra do Senhor, mesmo contra todas as probabilidades. Isto é, não havia a menor possibilidade deles vencerem essa guerra. Não havia a menor possibilidade. A nação que vinha contra eles eram homens experimentados na guerra, violentos, que eram uma potência mundial daquela época, vindo contra praticamente um vilarejo. Não havia a menor possibilidade deles vencer. Só que aqueles homens, Isaías e Ezequias, eles eram homens que criam no que Deus falasse. E Isaías lhes disse, assim direis
a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Essa é a mensagem de Deus através de Isaías. Não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E faloei cair morto a espada na sua terra. É Deus falando aqui. Não temas. Porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor. É interessante esse método de Deus, que ele se repete na Bíblia, né? Às vezes tem aquele exército enorme lá, e daí Deus faz o exército ouvir um barulho de um exército muito maior, e daí aquele exército que está lá morre de medo e sai correndo, mas, na verdade, não havia outro, né? É quase que uma ação na mente e no coração do outro exército. Hoje em dia estão querendo fazer guerra desse jeito, né? Que é a indução através de mecanismos que afetam a mente do exército inimigo. Mas não vou falar sobre isso. Mas esse método é um método antigo. Outra coisa que aconteceu aqui, voltou, pois, Rabzaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ele ouviu ele dizer que Ticara, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo... Bom, aqui é importante, irmãos, que Deus moveu as circunstâncias lá em relação ao rei Senaqueribe, mas o rei Senaqueribe pegou e resolveu mandar agora uma carta direcionada ao rei de Judá. Olha só o que diz essa carta. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livrariam, ou as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Agora veio uma carta, veio um ofício. Sabe o que Ezequias fez com essa carta? É o mesmo que nós devemos fazer. Ezequias apresentou ao Senhor minuciosamente a sua causa. Diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram fogo, no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Coisa maravilhosa para a gente aprender. Ele pegou aquelas cartas afrontosas, o que ele fez? Ele entrou na presença de Deus, colocou diante do Senhor as cartas, leu as cartas perante o Senhor. Será que o Senhor não sabia o conteúdo? Sabia, mas naquele momento você está dividindo
Você está compartilhando, você está falando com o Senhor, você está tendo intimidade, você está demonstrando confiança. É o mesmo princípio de você dividir com o Senhor. Senhor, escuta o que eles estão dizendo. Senhor, veja o que eles estão fazendo. Senhor, eu vou ler como eles estão te afrontando. É expor diante do grande Senhor, Todo-Poderoso, e dizer, olha, Senhor, eles realmente conquistaram todos os povos aqui em volta e queimaram os deuses desses povos, porque esses deuses dos povos não são deuses. Veja agora. E aconteceu o seguinte, o Senhor assumiu para si aquele problema e disse, portanto assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, isso é o decreto de Deus, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha nenhuma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, livrá-la-ei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Deus falou, eles não vão sequer atirar uma flecha. E eles vão voltar pelo mesmo caminho que vieram os demais. E sabe, Deus fala que é por amor de quem mesmo? Por amor dele mesmo. Por amor da sua palavra. Por amor de mim e por amor a quem? Ao meu servo Davi. Sabe quem que era esse rei? Ezequias. Uma vez Deus falou assim para Davi. Davi, isso muito tempo antes, né, evidentemente. Davi foi o segundo rei, né, um rei segundo o coração de Deus. E da descendência de Davi nasceu quem? Jesus, se fizer a linha genealógica, Jesus é filho de Davi. E aqui nessa época tinha um descendente de Davi, que era rei, porque Deus tinha falado para Davi, nunca faltará rei da sua descendência, Davi. E estava esse aí. Porque Deus, quando faz uma promessa, ele cumpre. Se você olhar a genealogia de Jesus, adivinha quem que vai estar lá? O rei. Esse rei, Ezequias. Daí, por amor a mim e por amor ao meu servo Davi, para cumprir a minha palavra, a promessa. E o tempo se estende, então eu vou resumir o que aconteceu. Quando a gente lê nos outros, né, lá em Crônicas, em Reis, em Isaías, que essa história está nesses 3 livros, a palavra de Deus diz que Deus mandou quantos exércitos contra aquele exército de Senaqueribe? Quantos exércitos celestiais? Não. Deus mandou um anjo. Deus mandou um. E de forma sobrenatural, aquele exército foi destruído. Diz a palavra de Deus, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios e 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou, e habitou em Nínive.
A palavra de Deus se cumpriu, Senaqueribe foi morto pelo próprio filho na presença do seu Deus. Mas Deus usou um anjo e exterminou o exército inimigo. E aquele exército não entrou na cidade. E aquele exército não atirou sequer uma flecha. Por causa do decreto de Deus. E porque nós temos um Deus que é todo-poderoso e que pode solucionar qualquer problema. Ele é o Deus dos impossíveis. E a ação de Ezequias, qual foi? Ezequias confiou. Ezequias entrou na casa de Deus. Ezequias se associou ao profeta Isaías em oração. Ezequias se humilhou diante do Senhor, leu as cartas diante do Senhor e disse: veja o que está acontecendo, Senhor. E Deus disse: deixa comigo. Está tudo resolvido. Talvez estejamos enfrentando uma situação assim, né? Um inimigo ferrenho cercando a nossa casa, cercando a casa dos nossos filhos, cercando-nos de perigos terríveis e humanamente parece que não há solução. E Deus, com essa palavra, nos convida a nos humilharmos perante Ele e falarmos francamente: Senhor, olha só. É contra o Senhor que eles estão pelejando. E eu sou teu servo. Eu sou teu filho. Atende a minha causa. Porque Deus não precisa de um grande exército, ele basta dizer: vai lá e resolve. Um anjo. Porque ele tem todo o poder sobre todas as nações da terra, sobre todos os criminosos da terra. A gente está enfrentando no Brasil, né? Tem um carinha lá, escondido, não sei se já prenderam, um bandido, e 500 soldados, né? Que já estão há 12 dias atrás dele. Mas tem alguém que sabe exatamente onde está o tal do Lázaro. E Deus pode dizer: se eles não conseguem resolver, eu vou mandar meu anjo. Tudo se resolve confiando no Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque temos este grande privilégio de sermos servos do Senhor, de sermos pessoas que confiam no Senhor, que têm a vida entregue nas tuas mãos. Por isso abrimos o nosso coração diante do Senhor agora. E em especial queremos agradecer porque o Senhor já tem cuidado de cada um de nós. Mas peço também a Deus por aqueles que estão com dificuldades, porque sabemos que não há nada difícil para o Senhor. Não existem impossibilidades para o Senhor. Pedimos que o Senhor haja nessa circunstância, nesse problema, nessa batalha, nessa luta, que, porventura, alguém esteja enfrentando neste momento. Em nome de Jesus. Amém.